Deputado Felipe Maia. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, amigos que nos ouvem e nos assistem através dos diversos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados, na noite de ontem aprovamos neste plenário a medida provisória 762. Medida provisória que prorroga o prazo de não incidência do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante. Uma matéria fundamental para a região norte e nordeste do país, uma vez que a medida provisória determina que todas as embarcações, todas as viagens de cabotagem feitas por navios e por barcos norte e nordeste, que cheguem ou saiam do nordeste, eles estarão liberados da incidência do AFREM. E isso significa, em alguns casos, como é o caso da cabotagem, algo em torno de 10% sobre o valor da mercadoria. Essa medida provisória ela é fundamental para algumas indústrias do nosso país. A indústria do alumínio, dos insumos, do alumínio e dos insumos de alumínio, do hidróxido de sódio, do arroz, da madeira, máquinas e aparelhos, do polímeros e acetal, bem como para a indústria do sal. 2% de tudo que é transportado por cabotagem no Brasil significa o sal. E 95% do sal consumido no Brasil vem do meu estado, do Rio Grande do Norte. Se essa medida provisória ela não tivesse sido aprovada, e eu fiquei muito feliz com a aprovação na noite de ontem, porque ela vence dia 1º. Dia 1º de junho é a data de vencimento dela. E se naqueles movimentos aqui do plenário de obstrução, que eu entendo como não obstrução política, mas uma obstrução ao futuro do país, porque medidas provisórias como esta, que receberam o tratamento cordial, e eu tenho que reconhecer, do deputado Léo de Brito, do PT, que foi muito correto, da senadora Vanessa Graziotin, do senador Eduardo Braga, na comissão especial, da qual eu fui relator, e que de uma forma sensível entenderam que esta matéria era fundamental para o norte e nordeste do país, e que tiraram o kit de obstrução de lá, permitindo que a matéria fosse aprovada de uma forma unânime, sem nenhum questionamento. E ontem nós tínhamos aqui um movimento até determinado momento, nessa semana inclusive, de obstrução, e eu me preocupava muito, porque algumas indústrias do Norte e Nordeste poderiam quebrar. Por exemplo, se essa medida provisória não fosse aprovada e não fosse reeditada, a indústria do sal se tornaria não competitiva, uma vez que o Brasil possui acordos bilaterais através do Mercosul, e o sal chileno chega no Brasil com preços inferiores ao preço praticado pelo Brasil, se não fosse essa não incidência adicional ao frete da Marinha Mercante, que significa 10%. Além do que, a medida provisória, ela tem algumas razões, ela é importante para desenvolver a região norte e nordeste do país, ela é importante para que nós possamos desafogar o transporte rodoviário do país e transformar em transportes aquaviários, fazendo com que a infraestrutura do país receba um alento. Quantos milhões de toneladas que são transportados por embarcações seriam transportados por meios, o modal rodoviário? Algumas milhares de carretas, o que iria, sem sombra de dúvida, destruir ainda mais as nossas rodovias. E eu, na responsabilidade de relator, tentei aperfeiçoar o texto dessa medida provisória. Inicialmente, tendo recebido a medida provisória original com prazo de validade de 2 anos, isso me preocupou bastante, porque a não incidência do adicional ao frete, ele começaria no dia 8 de janeiro de 2017, e se tivesse um prazo de 2 anos, ela se extinguiria, acabaria esse prazo no dia 8 de janeiro de 2019, ou seja, 8 dias após a posse do futuro presidente do Brasil. Como é que nós iríamos aí reeditar uma medida provisória, como é que nós iríamos trabalhar a edição da medida provisória? Então foi um apelo que eu fiz ao Palácio do Planalto, à Receita Federal, ao Ministério do Planejamento, que nós pudéssemos pelo menos aumentar 1 ano.
Na comissão especial foi sugerido que este prazo, a exemplo de outras medidas provisórias do passado, ela fosse votada com um prazo de 5 anos. Houve lá um acordo, o governo ficou de analisar com a equipe econômica e o governo ontem não se opôs a aprovar essa medida provisória com 5 anos. Já houve um ganho às diversas indústrias do norte e nordeste do país, uma vez que o texto original contemplava a prorrogação por 2 anos e nós aprovamos por 5 anos. Outra demanda que existiu dentre as 23 emendas recebidas nesta medida provisória foi uma bastante justa, uma emenda que buscava proteger um direito do passado das indústrias que se instalaram no Nordeste. Por exemplo, a indústria da Grendene se instalou em algum estado do Nordeste e comprava a borracha da China. Eles tiveram esse direito até 2015. Em 2015, uma lei acabou com esse benefício da não incidência do AFREM para a navegação de longo curso e, sem sombra de dúvida, atingiu em cheio essas indústrias que se instalaram no Nordeste para buscar esse incentivo fiscal. Então, houve um apelo por parte de diversos deputados e senadores para que eu pudesse contemplar esse ponto de vista na medida provisória, e assim foi feito. Eu acrescentei ao texto original da medida provisória o artigo 17A, que tem como redação: aplica-se pelo prazo de 5 anos sobre mercadorias importadas por portos localizados na região Norte e Nordeste, que sejam destinadas à industrialização ou consumo por empreendimentos implantados, modernizados, ampliados e diversificados, e aos que se implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem nestas regiões, segundo avaliações técnicas específicas das respectivas superintendências de desenvolvimento regionais. Ou seja, os empreendimentos industriais que se instalaram ou que vão se instalar receberão este benefício para se tornar competitivo, uma vez que nós sabemos que se o Nordeste brasileiro e o Norte não tiver incentivos, todas as indústrias terminam migrando para o sul-sudeste do país. Então, esta foi uma das emendas que, acordado com a equipe econômica do governo, e eu novamente digo, uma equipe que num primeiro momento até reagiu a essa emenda provisória, mas em outros momentos entenderam que a geração de emprego no Brasil, um Brasil que o atual presidente Michel Temer recebeu com 14 milhões de desempregados, e que eu tive a boa oportunidade aqui, o prazer de, na terça-feira passada, anunciar que no mês de abril foram gerados 60 mil empregos com carteira assinada só no mês de abril, sendo o melhor resultado desde 2004, esses destaques eram importantes para serem aproveitados na medida provisória, e assim foi feito. O governo entendeu e flexibilizou o seu entendimento para que eu pudesse colocar no texto original da medida provisória. Outro ganho, outro avanço que nós tivemos aqui na medida provisória 762 de 2017 foi justamente aqueles que buscam melhoria dos portos e dragagem. Hoje, o AFREM, como o nome mesmo diz, ele é o adicional de frete para a renovação da marinha mercante. Sendo que, por exemplo, no meu estado do Rio Grande do Norte, existe lá o porto e a sua dragagem ela não é compatível com alguns navios que queiram acostar, queiram entrar no porto de Natal para embarcar ou desembarcar passageiros e cargas. E aí existe um saldo neste fundo e na hora lá do nosso relatório foi pedido que a gente pudesse aproveitar também esta emenda. Então, nós colocamos no nosso relatório um incremento de que o AFREM é um fundo de natureza contábil destinado a prover recursos para o desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras, bem como, aí que está a inovação, bem como para a recuperação, dragagem, modernização e expansão ou construção de portos, observado o disposto no inciso 1º do artigo 2º. Portanto, senhor presidente, eu fiz questão de vir aqui nesta tarde de quinta-feira para trazer esta boa notícia à região norte e nordeste do país,
foi um trabalho feito a várias mãos, em que eu faço questão de reconhecer que na comissão especial tive a compreensão, a flexibilidade de deputados que hoje compõem a oposição do nosso país, mas que foram sensíveis aos apelos de suas regiões. E aqui foi dito há pouco que alguns partidos se retiraram do plenário e que não fizeram o bom combate. Eu acho que o bom combate é aquele combate que busca agregar, acrescentar, discutir matérias e aperfeiçoar. Eu, sinceramente, fiquei aliviado quando vi aqueles que obstruem a nossa pauta. A obstrução de pauta é um movimento político, e nós já fizemos muito. Eu cheguei nessa casa em 2007 e até então eu era obstrução, eu era oposição. E fazia obstrução, mas sempre uma obstrução responsável, respeitando matérias que são importantes para o desenvolvimento de regiões, para a geração de emprego e para a geração de renda. E algumas das medidas provisórias que ontem estavam na pauta, elas eram fundamentais para o futuro do nosso país. Um país que, há poucos dias eu fiz um pronunciamento, encontrava-se no trilho. Finalmente nós tínhamos um presidente que sabia conduzir o nosso país, que sabia trabalhar para que a inflação chegasse no centro da meta, que a taxa Selic pudesse chegar a um dígito até no final do ano, que os empregos pudessem voltar a ser gerados, que o Brasil tivesse credibilidade externa, que nós pudéssemos, e aqui eu lembro um presidente, eu não quero entrar na esfera política, que dizia que nem Dom Pedro I fez a transposição do Rio São Francisco. Adivinha na mão de quem que foi entregue? Do presidente Michel Temer. E tinha esse mesmo presidente que deveria, com a gordura que ele tinha de popularidade, ter um compromisso com o Brasil. Porque acima de qualquer partido, acima de qualquer projeto de poder, existe o país, existe o Brasil. E qualquer cidadão que quer presidir um partido, ele tem que ter, deveria ter, o mínimo de espírito estadista. Entender que aquele mandato que foi delegado pelo povo é para ser usado em favor do nosso país, não em favor do seu projeto de poder ou do seu projeto pessoal. E as reformas são fundamentais. A reforma política, a reforma trabalhista, que será aprovada no Senado, queiram os senadores subir na mesa, plantar bananeira, fazer o que quiserem. Vai ser aprovada. Agora vai ser aprovada em cima do regimento da democracia. Quem tiver voto, aprova. Quem não tiver, rejeita. Não é fazendo gritaria, partindo para cima do presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, fazendo baderna, como se isso aqui fosse um circo. Isso não é um circo, isso é um Congresso Nacional. Aqui nós representamos o povo, lá eles representam os estados. Pelo bem ou pelo mal, vai ter que ir a voto. E os que tiverem votos vão sair vitoriosos. Os que não tiverem, vão sair derrotados. Então, a reforma trabalhista será aprovada, como foi aprovado na Câmara. A reforma previdenciária é um tema que ainda está em debate e que nós temos que avançar. É um tema, eu diria, agradável? De forma nenhuma. De forma nenhuma. A reforma trabalhista, a reforma previdenciária é um mal necessário, mas é um mal que vai sinalizar para o mercado, para os investidores e para o Brasil que nós não iremos quebrar logo na frente. Que os nossos filhos e netos terão condição de receber a sua aposentadoria. Porque aqueles que são contra a reforma da Previdência não entendem que o Brasil vai quebrar. Aqui há poucos dias nós tivemos semanas e semanas e semanas analisando a renegociação da dívida dos estados. E aqui estava o governador do Rio de Janeiro, Pezão, que não tem condições de pagar o seu funcionalismo público. Por quê? Porque o Estado quebrou. Então, é obrigado a dar um remédio ainda mais amargo aos aposentados, aos servidores, aos investimentos feitos no Estado. Por quê? Porque não tomaram as medidas necessárias. E as medidas necessárias, elas são, entre outras, a aprovação das reformas. Então, senhor presidente, eu lamento muito, e eu fiz um pronunciamento há poucos dias, dizendo justamente isso, que na última terça-feira, que não foi essa, hoje é quinta, não foi no dia 23, foi na semana anterior, eu ocupava esta mesma tribuna, celebrando as boas novas do Brasil. Infelizmente, eu digo, o vazamento de uma gravação feita por um empresário que saiu do Brasil ainda mais bilionário do que já era, porque teve a malandragem de vender as ações de sua empresa dias anteriores,
da crise política que ele criou, em que as ações todas despencaram, que aplicou no mercado futuro, comprando o dólar anteriormente e vendendo posteriormente. Quando o dólar disparou, ele vendeu o dólar que ele comprou antes barato, fazendo milhares de dólares de receita, partiu no seu jatinho, um jato de 20 passageiros, um jato monstruoso, com a sua família, com o seu braço direito, para Nova York. Hoje mora na Quinta Avenida, deixou o país esbandalhado, alguns que eu não quero aqui dizer quem, destruindo o patrimônio público. E engraçado que os mesmos que destruíram os planados ministérios, destruíram a catedral, são os que calam diante da corrupção do PT e do presidente Lula, calam, 2 pesos, 2 medidas, porque quebrar aqui para protestar contra o presidente Temer e as reformas, eles o fazem. Agora, para protestar contra a corrupção do passado, não abrem a boca. Pois é, cidadão, hoje, e não é para ele que eu quero dirigir o meu discurso, até porque ele não merece 1 minuto desta tribuna. Quem merece é o Brasil, quem merece são os trabalhadores, quem merece são os empregos, quem merece é a renda do nosso povo, mas que ele vá e que a justiça cuide dele. E que esse Congresso, o presidente, cuide do povo brasileiro, da melhor forma possível, passando por cima de divergências políticas, de projetos pessoais ou partidários. Primeiro o Brasil, talvez depois um projeto político, mas sempre Brasil em primeiro lugar.